É uma alegria muito grande estar conversando com vocês. Pena que não está podendo ser pessoalmente, né? Porque as condições do tempo estão um pouco perigosas, né? Vamos dizer assim. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa exposição. Que Deus nos guarde e nos mantenha na sua paz. O tema de hoje é sobre a justiça divina. E nós iniciamos com uma pequena história. Era o ano de 177, na cidade de Lyon, nas Galhas Francesas. O concílio estava abarrotado de gente. Não era nenhuma assembleia tradicional, mas sim um ajuntamento das pessoas que lá residiam para determinar qual espetáculo iria ser oferecido a Lúcio Gallo. Lúcio Gallo, ele era um famoso cabo de guerra e ele ia visitar aquela pequena cidade e eles então estavam planejando qual o espetáculo que fariam. Alcio Plancos, que dirigia a reunião, todos estavam já tocados, né, por bastante vinho e ficavam sugerindo: nós temos uma equipe de dançarinas muito boas, podemos providenciar uma briga de touros. E assim foram falando, só que eles queriam uma coisa diferente, né? Podíamos queimar cristãos, jogar cristãos às feras, mas isso já era comum, e eles queriam uma coisa diferente. E aí, lá pelas tantas, o próprio Alcio, que conduzia a reunião, ele disse assim: nós poderíamos reunir 1.000 pessoas, mulheres e crianças cristãs, à noite, colocamos no cárcere, e amanhã, e na manhã, né, durante a manhã, durante o espetáculo, a gente coloca na arena, todas molhadas com uma resina inflamável, ao redor tudo fechado, e aí a gente incendeia, a gente põe fogo e também soltamos lá os cavalos, aqueles cavalos que não servem mais para batalha, e vai ser um belo espetáculo, né? Mulheres, crianças queimando, os cavalos pulando por cima, né? E assim aconteceu. Assim aconteceu. As mulheres e as crianças encontraram a morte ou queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Quase 18 séculos se passaram deste tenebroso acontecimento. E eis que a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se aproximaram para dolorosa expiação. Dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, Rio de Janeiro, onde aconteceu uma tragédia num circo, um grande incêndio. A maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas do Brasil. Eram mais de 3.000 espectadores, a maioria crianças, que lotavam o matinê do Gran Circo norte-americano, embora o nome era um circo brasileiro, né? E no momento em que a trapezista Antonieta Stevanovic, de lá de cima, viu as labaredas e gritou: fogo!
A lona parafinada incendiou rapidamente, caindo sobre o público. Os animais desesperados pisoteavam as pessoas na ânsia de salvarem-se. A tragédia só não foi maior porque um elefante fêmea conseguiu escapar da sua jaula e arrebentou a lona do circo, e com isso abriu caminho para que muitos pudessem se salvar. O prefeito da cidade estabeleceu em 503 o número de mortos. Mas a contabilidade real nunca vai ser conhecida, porque muitos passaram dias e meses, semanas, para depois desencarnarem. Então, esse foi o primeiro número. A ligação entre aquele espetáculo no ano de 177 depois de Cristo e esse incêndio, ele se encontra no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo espírito Irmão X a Chico Xavier. Então, depois de quase 18 séculos, a justiça divina se fez presente. Muitos daqueles que participaram daquela organização do evento no ano de 177, através das diversas encarnações, fizeram o seu resgate, mas muitos não. E acabaram se reunindo em solo brasileiro para fazer o resgate final e acabarem com essa pendência que eles tinham. Por onde a gente olha, nós nos deparamos muitas vezes com desencarnes coletivos, provocados ora por acidentes naturais, ora não, mas todos eles carregam por sua passagem um grande número de criaturas que adentram ao mundo espiritual, através de maremotos, terremotos, furacões, tsunami, enchentes, acidentes aéreos, rodoviários, né? Sem se falar também nas enfermidades, né? Tivemos bem recente o Covid, né? Que ainda está bastante fresco na nossa memória, né? Então, é verdade que, por um lado, todas essas coisas ocorrem sobre um dorso planetário. E, por outro lado, falanges inteiras de pesquisadores acham-se imbuídos de um ideal humanitário, internados em laboratórios, buscando solução para essas patologias, medicamento, vacina, procedimentos diversos, né? Variadas situações, soluções para o drama que se abate no mundo. Mas vamos lá para a nossa reflexão sobre a justiça divina. Certamente, para as pessoas descrentes ou para aquelas cuja fé ainda se acha muito frágil, surgirá sempre a indagação: por quê? Como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Nós acabamos sempre colocando na conta de Deus essas ocorrências da humanidade. Sempre queremos saber como é que Deus permite que essas tragédias aconteçam, levando no seu caudal homens e mulheres de bem, ao mesmo tempo que homens e mulheres delinquentes, arrastando crianças, jovens que tinham sonhos, aqueles que estavam simplesmente começando a viver. Por que é que Deus permite? Essa é a grande pergunta que fica quando a nossa crença ainda não nos esclarece. Porque bastaria que a nossa crença conseguisse nos alimentar o raciocínio
iluminar o nosso discernimento para que pudéssemos admitir, de uma vez, que temos em Deus a inteligência suprema de todo o universo. Se nós acreditamos piamente nisso, nós temos a convicção de que todas as coisas realizadas por Ele hão de ser soberanamente perfeitas. Mas, se essas questões ainda nos chocam, no modo como vem acontecendo, existem algumas coisas que nós ainda ignoramos. Há razões que nós ainda desconhecemos. Castro Alves, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. É que da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma vida, a mesma luz volver. Existem razões que realmente nos escapam, mas não nos caberia perguntar a Deus se ainda não paramos para olhar para a nossa própria realidade. O que é que nós temos feito, nós, criaturas humanas, para que tenhamos que sofrer no planeta semelhantes infortúnios? Allan Kardec, imbuído desses sentimentos, dessas dúvidas humanas, essa questão, essa perplexidade toda nossa diante desses eventos de morte e de dor, também dirigiu ao mundo espiritual a sua pergunta. E ele disse assim: o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequência imediata das faltas cometidas nas existências precedentes, ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família, uma cidade, uma nação, uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, sobre os inocentes como sobre os culpados. Então, esse foi o questionamento que Allan Kardec fez. Quando há um sofrimento individual, mais facilmente a gente entende. Mas quando é coletivo, fugia e foge ainda ao nosso perfeito entendimento. E aí, do plano espiritual, quem vem responder foi Clélie Duplantier. E ela diz assim: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e da família, para o de todo o conjunto. Então, essa generalização gradual foi comprovada através da universalidade dos resultados. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo nos dá a conhecer. Pode-se aplicar sem medo de errar as leis que regem o indivíduo para a família, para a nação, para as raças,
para o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Então, há as faltas do indivíduo. Por exemplo, alguém que faz uso de álcool, de cigarro, vai destruindo o próprio corpo. Aquela criatura de maus pensamentos, violento, mentiroso. Essas degenerescências se refletem sobre si mesmo. E quando a gente retorna, quando a gente reencarna, a gente volta carregando esses problemas individuais que foram provocados por equívocos que cometemos nas outras existências. Mesmo que a gente retorne em lares cujos pais nos amem, nos apoiem, eles não podem impedir que a gente resgate os nossos erros. Isso falando da individualidade. A lei de Deus, perfeitamente justa, permite ao indivíduo renascer na Terra e atravessar o caminho que lhe permitirá queimar o débito ancestral, queimar as dívidas anteriores em caráter individual, assim como as dívidas da família. Porque quantos casos nós conhecemos de a família nos ajudando e nós ajudando a família a cometer equívocos. Filhos que cometem crimes e são acobertados pelos pais. Pais e filhos praticando conjuntamente crimes, traficando, matando, furtando, assaltando. O tempo passa e eles regressam ao mundo dos espíritos, tomando contato com todas as misérias que derramaram sobre os seus próprios caminhos. E sentem vontade de voltar e resgatar com a sociedade os erros que cometeram. E aí voltam no mesmo tronco genético e sofrem conjuntamente a consequência dos seus atos. Por isso que muitas vezes nós temos ou conhecemos famílias com grandes sofrimentos e grandes dores. Mas nós temos também os equívocos cometidos por uma nação. Né? Já falamos do indivíduo, já falamos da família, e há os crimes cometidos por uma nação. Uma nação, por exemplo, onde todos alimentem preconceitos, todos se encaixam numa necessidade educativa coletiva. Né? Países, nações que decretam guerras, que atacam outros povos por qualquer situação que aconteça, muitas vezes por preconceito, até muito por preconceito religioso. Né? Se a gente pensar em todos os tipos de preconceitos que a gente convive, que a gente vê, né? Imaginemos, então, que o nosso Criador decida passar por sobre esta sociedade e arrebatar todos os mentirosos, os preconceituosos, aqueles que se valem do crime de lesa sociedade, os corruptos, os espertalhões, e levá-los para o além. O que vai acontecer? Um grande acidente, um tsunami, um incêndio, um furacão, um terremoto, e aí vai recolher todo tipo de pessoa que tenha o mesmo débito,
né? Então, todos os que estejam em cursos no mesmo artigo, por exemplo, exploração humana, preconceito, furto social, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. Graças ao Espiritismo, agora nós podemos compreender a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque nós sabemos e reconhecemos que são o resgate de dívidas do passado. Por que não haveria de ser assim, então, com relação às provas coletivas? Temos as individuais, temos as de um pequeno grupo e temos as provas coletivas. Dizemos que os infortúnios de uma ordem geral alcançam o inocente e o culpado. Mas a gente não sabe se o inocente de hoje não é o culpado de ontem. Quer ele seja atingido individualmente ou coletivamente, é porque o mereceu. Assim, o que é incompreensível, o que é inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento desta lei, da lei da justiça divina. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas do presente. Ele estende-se ao passado e ao futuro, porque as mesmas individualidades que se reuniram no passado se reúnem hoje e continuarão se reunindo para subir juntos à escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis o que o Espiritismo faz compreensível por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Na medida em que forem deixando de errar, irão saindo da humanidade e penetrando os campos vibratórios da angelitude. O que nos mantém neste mundo atormentados é a continuidade dos nossos erros. Então, nós ainda somos humanos porque nós erramos. E nós continuamos a nos justificar alegando que todo mundo também erra. Mas o conhecimento que nós já temos nos impede de continuar assim. Nós não temos que nos pautar por aquilo que todos fazem, mas por aquilo que a nossa consciência nos manda fazer. Por isso que Cristo nos disse que a cada um seria dado segundo as suas obras e não segundo aquilo que todo mundo faz. Dessa forma, a gente consegue compreender a Clélie Duplantier quando ela nos diz que os erros perpetrados individualmente são corrigidos individualmente. Os erros do grupo familiar são corrigidos no grupo familiar. Mas os erros que nós cometemos pelo grupo social, nós teremos os resgates coletivos. Num avião que cai, geralmente tem pessoas de diversas partes do mundo. No tsunami de 2004, havia gente de todas as partes do mundo aguardando a virada do ano. E aí nós começamos a entender como essas coisas se dão. Porque a inteligência suprema
não poderá cometer um erro sequer. Se um de nós sofrer 1 milímetro daquilo que a gente não precisa ou não merece, Deus não poderá mais ser considerado soberanamente justo e nem soberanamente bom. Nesse sentido, disse o espírito Camilo benfeitor do nosso querido Raul Teixeira: pelo mundo nós encontraremos injustiças, encontraremos criaturas injustas, mas nunca acharemos injustiçados, porque aquilo que estamos sofrendo por alguma razão, com o objetivo de nos libertar da culpa, da responsabilidade pelos danos que causamos à nossa própria consciência. É dessa forma que há injustiça nas leis, que há injustiça nas mãos dos legisladores, mas quem está sofrendo tudo aquilo resgata diante da própria consciência e da consciência cósmica os delitos perpetrados contra a própria consciência. Hoje, quando nós olhamos e sofremos com todos esses eventos, terremotos, maremotos, furacões, incêndios, acidentes de avião, de trem, doenças, nós temos a certeza, segundo a nossa concepção de Deus perfeito, de que todas aquelas criaturas estavam na faixa de necessidade desses dramas. Cabe-nos, então, neste exato momento, nos perguntar o que é que nós estamos semeando para colher daqui a pouco. Porque se a cada um será dado segundo as suas obras, como disse Jesus, quais têm sido as nossas obras hoje? Será que eu estou cometendo desatinos? Será que eu estou usurpando o semelhante? Quantos estão construindo mansões à custa da escola pública, da saúde pública, da casa popular? Todos nós que erramos aqui, teremos que voltar aqui para nos acertar. Porque o criminoso sempre volta à cena do crime. É dessa forma que nós encontramos na doutrina espírita uma razão a mais para vivermos melhor, para não irmos nessa história de que temos que lutar e ganhar aqui, porque o Espiritismo prega e nos ensina que nós não vamos morrer. Nós sairemos dos corpos sem que saiamos da vida. Apenas desencarnaremos, mas teremos que voltar à terra-escola ou aquilo que nós a tenhamos transformado, a terra-hospital, a terra-presídio ou a terra-esperança. Porque ela será para nós aquilo que nós tivermos feito dela. Se não está bom hoje, tratemos de fazer uma melhor sementeira para o futuro. Porque, de acordo com a fala de Jesus, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso, calamidades e enfermidades assolando os países não é porque Deus nos esqueceu, mas porque Ele respeitou o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, na hora em que nós escolhemos errar. Esse mesmo respeito divino
entra em ação no momento em que nós decidirmos nos limpar, resgatar, restituir à vida as energias que da vida nós usurpamos. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, escreveu: não basta que nos arrependamos dos erros cometidos, há necessidade da expiação. Temos que devolver à vida as energias que dela usurpamos. Precisamos trabalhar para aliviar a nossa culpa. Porque se eu não fizer isso, pela lei do amor, eu terei que voltar e fazer isso na marra, pelas circunstâncias da vida, ou seja, pela dor. É por isso que a doutrina espírita nos chama, nos clama, nos implora para que a gente realize o nosso melhor na Terra. É por isso que, então, cabe a cada um de nós que conhecemos a doutrina valorizar a crença que nos mostra o caminho sem esconder nada. A doutrina não nos promete o inferno nem o reino dos céus, porque Jesus nos disse que a cada um vai ser dado segundo suas obras. A justiça divina, segundo o Espiritismo, é de um bom senso e de uma lucidez a toda prova. Cabe-nos, nesta hora, olhar-nos interiormente e nos perguntar, ao invés de dizer que mal eu fiz a Deus para ter nascido nesse mundo, que a gente possa realmente se olhar e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, que desejas de mim? Assim como perguntou Saulo de Tarso, ao levantar-se do tombo após ter visto o Senhor solar. Senhor, que queres que eu faça? Se as leis estão impressas em minha consciência, há razões inabordáveis para que cada um de nós esteja hoje onde está, entre as pessoas que está, nos lugares em que está, nas lutas em que está travando. Cada qual de nós pergunte dentro da alma: que queres de mim, Senhor? Se me puseste aqui, sabes que eu posso ser útil, que algo eu preciso aprender aqui. Ajuda-me a ver, a enxergar. Ajuda-nos na nossa cegueira, Senhor. E devemos fazer o devido silêncio íntimo para captar as respostas que vêm dos céus. E quando esse dia chegar, nós todos teremos compreendido a celeste justiça que age sobre nós e diremos ao Senhor o quanto somos agradecidos. Diremos ao nosso Pai de todas as bênçãos recebidas por nós, o seu amor inabordável, inefável e santo, que nos alimenta as vidas para que abramos mão de fingir, de viver, para vivermos de verdade, aproveitando todas as oportunidades para buscar ser feliz no trabalho do bem, no amor, no exercício da fé, da caridade, da bondade, e cantaremos então, apaixonados pelo ideal dessa doutrina de inesgotáveis recursos e aprendizados para cada um de nós.
lembrando sempre que o amor cobre uma multidão de pecados, como bem asseverou o nosso Mestre Jesus, no Evangelho de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Através das boas ações, nós podemos diminuir o impacto das nossas provas diante da lei. E, concluindo a nossa reflexão de hoje, nós temos no Evangelho escrito por Carlos Bacelli a seguinte afirmação: toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, que possamos todos nós, com o conhecimento que nós já temos, analisar quais as obras que estamos fazendo. E lembrando que o trabalho no bem cobre uma multidão de pecados, melhora a nossa semeadura para que a nossa colheita possa ser cada vez melhor. Que a paz do menino Jesus fique sempre nos nossos corações. Boa noite. E eu espero que na próxima oportunidade eu possa estar pessoalmente aí com vocês. Um grande abraço.